Olá, quarto ano, boa tarde, que bom, né? Que mais uma sexta-feira, que vocês estejam sempre na presença de Deus. Estou sempre orando por vocês, tá certo? Então, hoje nós vamos trabalhar o quê? As rochas e a história da rocha, certo? Então, uma das maneiras de conhecer a história da Terra é compreender como a vida se desenvolveu em nosso planeta e conhecer as rochas que se encontram na crosta terrestre. Então, aqui na imagem ao lado, nós podemos observar o quê? Uma rocha sedimentar, certo? Em que os sedimentos, eles mais antigos, eles se encontram na parte de baixo. E os mais recentes, eles se encontram na parte de cima, certo? Então, ao analisar os sedimentos das diferentes camadas desse tipo de rocha, os cientistas eles conseguem obter informações sobre o passado da Terra e dos seres vivos que habitam nela. Então, aqui embaixo, nós temos um fóssil de uma libélula, certo? Então, nós sabemos que durante o processo de formação das rochas sedimentar, restos dos animais ou plantas, eles podem ser aprisionados entre as camadas sedimentares. Esses vestígios de seres vivos, eles podem ficar o quê? Preservados, formando o quê? Os fósseis, que representam uma importante evidência na forma de vida que existiram no passado. Então, observe o exemplo de acordo, certo? De como pode ocorrer a formação de um fóssil. Primeiro aí, nós temos o quê? O peixe, ele morre. Seu corpo, ele vai para o fundo do mar. Então, sobre ele vão se depositando o quê? Várias camadas de lama, areia. As partes moles do corpo, eles entram em decomposição pela ação das bactérias. Então, com o tempo, a água, o que acontece? Os sais minerais do ambiente, eles penetram, certo? Nos sedimentos e substituem os minerais do esqueleto. Esse processo produz o quê? Cópias resistentes. De quê? De peças original, certo? Então, com as mudanças que a crosta terrestre sofre, o fóssil ele pode ser deslocado para a superfície. Então, a superfície é onde o fóssil pode ser mais facilmente encontrado e estudado pelos cientistas. Então, nós sabemos que é importante o quê? É importante esclarecer que o processo de fossilização ele não ocorre rapidamente. Ele pode durar milhões de anos, certo? Milhares de anos. Então, por meio do estudo dos fósseis, é possível conhecer diferentes espécies de seres vivos que habitaram a Terra no passado e compreender como eram as condições ambientais do planeta naquele período. Então, viram aí a página? Nós vamos observar o quê? A formação de um fóssil ele pode ocorrer de diferentes maneiras. Nós temos aí um inseto perfeitamente conservado em âmbar e que é uma resina de árvore. Quando seca, essa resina o quê? Ela endurece e preserva o organismo. A folha ela foi conservada porque seus componentes foram substituídos por sais minerais que existiam no solo. Então, além de restos de animais e plantas, as rochas podem preservar impressões e pegadas de animais, como nós estamos observando aí na página 34. Observe como isso ocorre. Ao caminhar sobre o solo, os animais podem deixar pegadas. Sedimentos podem ser acumulados dentro de marcas das pegadas. Os sedimentos, eles continuam se acumulando. Ocorre o quê? A formação de uma rocha sedimentar. Com o tempo, a rocha pode ficar exposta, revelando as pegadas. Então, aqui na página 35, caso vocês tenham esses materiais, vocês poderiam fazer essa ciência em ação. Que tal criar seu próprio modelo de fóssil? Siga as instruções. Vocês irão precisar dos materiais, uma massa de modelar, caso tenha. Caso não tenha, uma concha, pequenos animais de plásticos ou casca de árvores, papel cartão, gesso em pó, água, colher e fita adesiva. Primeiro, faça um pequeno disco com a massa de modelar grosso o suficiente para poder imprimir o item que será simulado o fóssil. Pressione um item que simulará o fóssil, concha, animal de plástico ou casca de árvore sobre o disco de massa de modelar. Recorte um pedaço de papel cartão e faça um modelo, fixando com a fita adesiva, conforme a imagem ao lado.
Coloque o molde, ao redor da massa e modelar. Prepare o gesso com um pouco de água. Controle o tempo, pois o gesso endurece rápido. Quando estiver com consistência de massa, preenche o molde. Aguarde o gesso ficar totalmente seco, aproximadamente 1 hora. E desprenda-o da massa de modelar. Pronto, você já tem seu próprio modelo de fóssil. Então, aqui atrás, se você fez esse experimento, você irá responder essas 3 questões. No modelo de fóssil que você construiu, o resto do ser vivo foi preservado ou apenas a sua impressão? De acordo com o experimento que você vai fazer, você vai responder. O que representa o gesso colocado sob a impressão do item? Certo? Então, o gesso vai representar o quê? Os sedimentos, tá certo? Que vão se depositando sobre a impressão. Aí, no experimento, o modelo de fóssil levou apenas algumas horas para ficar pronto. Na natureza, quanto tempo um fóssil leva para se formar? Eu falei para vocês, quando eu expliquei, que levava o quê? Milhares de anos. Então, a imagem na questão agora, a imagem a seguir mostra uma rocha sedimentar formada por várias camadas de sedimento. Observe-a e depois responda as questões. Eu tenho aí a rocha A, está bem acima, e a rocha B. Qual das camadas indicadas na imagem é mais antiga? Por quê? A rocha B, que está mais abaixo, ela é mais antiga, tá certo? Por estar mais próximo da base da rocha, por isso que ela é mais antiga. Um pesquisador deseja investigar a presença de fósseis de 2 espécies de animais nessa rocha. Uma que viveu há 500 mil anos e outra que viveu há 150 mil anos. Em qual das camadas indicadas ele teria mais chance de encontrar o fóssil de cada um desses animais? Então, ele seria mais fácil de encontrar na rocha A, porque é a rocha mais recente do que a B, que está mais próximo do solo. Então, sobre as rochas, completa as frases a seguir. Você vai ler, você vai dizer se é sedimentares, se são fósseis ou se são diferentes, certo? Então, na terceira questão, o primeiro dinossauro de grande porte, montado no Brasil, recebeu o apelido de Dinoprata, pois foi encontrado no município de Prata, em Minas Gerais. Esse fóssil estava exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente foi destruído com o incêndio de setembro de 2018. Para conhecer a aparência e o nome científico desse dinossauro, recorte as imagens da lateral da página. Aqui de lado você está com esse quebra-cabeça e você vai montar. Então, enquanto na imagem, escreva o nome científico do Dinoprata, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, você me procura no privado que eu explicarei melhor. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa sobre esse dinossauro, citando o período e a região em que ele viveu, sua alimentação, seu tamanho, outras informações. Então, essa atividade aqui, gente, ela é de pesquisa, tá certo? Então, vocês irão pesquisar sobre esse dinossauro, o tamanho, a sua alimentação, a região, tá certo? Sabendo que nossa aula de ciência, ela fica por aqui, mas você sabe que eu faço atendimento e tiro a foto no quadro e explico no privado para vocês as outras atividades que nós teremos hoje à tarde. Tá certo, pessoal? Então, vamos respondendo. Daqui um pedaço eu falo com vocês no privado e mando a segunda atividade. Então, fiquem com Deus e tenham um bom final de semana.